Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, depois de vermos sobre o universo, o sistema solar, os movimentos da Terra, os eclipses e as fases da Lua, nós vamos iniciar um novo conteúdo, que é a ecologia. O que é ecologia? O que a ecologia estuda? Então, a ecologia é a parte da ciência que estuda as relações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio ambiente em que vive. Então, dentro da ecologia, nós vamos ver as relações existentes entre os seres vivos e também a interação deles com o meio que a gente chama de abiótico, ou seja, aonde não existem fatores vivos, como a água, o ar, o solo, dentre outros. Essa palavra ecologia ela deriva do grego e a palavra oikos e logos, que significam respectivamente casa e estudo. Então, é como se você estudasse a casa onde os seres vivos habitam, né? O habitat dos seres vivos, e como eles interagem com esse habitat. Alguns conceitos básicos dentro da ecologia, né? O que é o indivíduo? O indivíduo ele é um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. A espécie relacionada ao conjunto de indivíduos semelhantes entre si, né? Capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, quando um indivíduo ele é da mesma espécie, eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. População. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, eu tenho, por exemplo, uma população de cães, né? A população de gatos, um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando eu tenho várias populações reunidas, eu tenho uma comunidade. Então, se eu pego a população de gatos, a população de cães, os seres humanos, eu formo o quê? Uma comunidade. O conjunto formado pela comunidade, que é o meio abiótico, são os seres vivos, mais o ambiente físico, meio abiótico, sem vida, como formam o ecossistema, como a lagoa, o deserto é um ecossistema, a floresta é um ecossistema, certo? Por último, a biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, toda a parte do planeta Terra que existem seres vivos, né, é a biosfera. Habitat. O que é o habitat? O habitat. Local onde um indivíduo ou espécie pode ser encontrado. Então, corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive. Então, se ele vive na água, se ele vive na floresta, esse é o habitat dele, é o local onde ele vive. Então, por exemplo, tem espécies que elas são endêmicas, que a gente fala. Então, ela pertence a um habitat próprio, né? Elas não sobrevivem em outro tipo de ambiente. Como é o caso do mico-leão dourado, por exemplo, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Já o nicho ecológico é a função, o papel que a espécie ela desempenha naquele ecossistema. Então, se ele é um carnívoro, se ele é um herbívoro, né? Se dentro da cadeia alimentar ele é um produtor, ele é um consumidor, isso daí, né, a função, o papel que ele desempenha dentro do ecossistema é o seu nicho ecológico. Ecótone é a região de transição entre dois ecossistemas. Então, por exemplo, você vai lá na Praia do Pecado, no final, onde tem a lagoa. Você tem a lagoa, né? Você tem o mangue, você tem o mar. Normalmente, por exemplo, o mangue, ele é um ecótone, porque ele está entre, né, o ambiente terrestre, então ele tem água, né, onde a água doce encontra a água salgada. Normalmente é berçário também para muitas espécies, né, onde elas reproduzem.
E normalmente o ecótono ele apresenta grande biodiversidade. Então o manguezal é um exemplo aí de ambiente de transição, uma região de transição entre dois ecossistemas. Bioma é o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Então, exemplos de biomas brasileiros, nós temos o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pampas. Quais são os níveis de organização dentro da ecologia? Então, a menor unidade seriam os átomos, né? Os átomos eles formam moléculas, né? Então, o átomo seria a menor parte da matéria. Hoje a gente sabe que o átomo já pode ser dividido. Então, a partir dos átomos, nós temos as moléculas. As moléculas formam as organelas, que formam as células do corpo, né? Que formam os nossos tecidos, os órgãos, os sistemas, como o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. Por último, o organismo, o indivíduo. Esse indivíduo ele está dentro de uma população, que está dentro de uma comunidade, que está dentro de um ecossistema, que está dentro da biosfera, que é a parte onde compreende todos os seres vivos da Terra. Então, população são os indivíduos da mesma espécie. Nós somos a população humana. Estamos dentro de uma comunidade. Por quê? Convivemos com outras populações de gato, de cão, de cachorro, de pássaros. Estamos dentro de um ecossistema, né? Nos relacionamos com os fatores físicos, como a água, o vento, né? O sol. E estamos dentro da biosfera, que é a parte da Terra que compreende todos os seres vivos. Aqui você tem um organismo, o conjunto de indivíduos dessa mesma espécie forma a população, que vive numa comunidade. Tem outras espécies, populações de outras espécies, de plantas e outros animais. A comunidade está dentro do ecossistema, porque ela se relaciona com os fatores físicos, a chuva, o sol, o solo, o vento, que está dentro da biosfera, que é toda a parte que compreende os seres vivos do planeta Terra. Então, novamente falando de habitat, né, que é o lugar onde o organismo vive e se desenvolve, representado pelo conjunto de fatores bióticos, fatores vivos e os fatores não vivos. Geralmente, o habitat é caracterizado por uma forma vegetal ou característica física predominante. Por exemplo, considere o habitat de floresta tropical e o fundo marinho. São habitats. Até o nosso corpo ele acaba sendo o habitat de muitos micro-organismos, né? Então, se você vê que tem cerca de 8 bilhões de bactérias vivendo no seu corpo, o seu corpo passa a ser o habitat dessas bactérias, desses micro-organismos. O nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permite uma espécie sobreviver no ambiente. Então, podemos dizer que ele representa o papel ecológico. Qual é o papel de um indivíduo no ecossistema? Cada espécie possui um nicho diferente. Então, você tem as plantas, que são os produtores, né, que fazem fotossíntese. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Nós temos os consumidores, são primários, que se alimentam das plantas. Temos os consumidores secundários, que se alimentam dos herbívoros. Né? Temos os terciários, temos os decompositores, como os fungos e as bactérias. Cada um ocupa um nicho ecológico, tem uma função diferente. Bem, para encerrar, vamos falar só rapidamente quais são os biomas brasileiros continentais, né? Então, bioma são conjuntos de ecossistemas com uma diversidade biológica própria. Então, segundo o IBGE, nós temos 6 biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Cada um tem características distintas de clima, de vegetação. Então, aqui o mapa dos biomas brasileiros. O bioma Amazônia, que é o maior. Caatinga, lá no Nordeste, Cerrado no Centro-Oeste, Pantanal, Mata Atlântica é o nosso bioma onde a gente está, o estado do Rio de Janeiro, e o bioma Pampa lá no sul do país, ok?
É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.